Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma quarta-feira à nossa casa, né? Casa cheia, com a graça de Deus, né? Para mais uma palestra. Eu vou fazer a oração inicial, tá? Para depois a nossa amiga Vanessa, companheira da nossa casa, trabalhadora da nossa casa. Hoje é ela quem vai realizar a palestra e nos trazer conhecimentos. Vamos todos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, deixar de lado as atribulações que passamos durante esse nosso dia, as dificuldades, os desafios, as nossas preocupações, para que nesse momento possamos estar inteiramente entregues, com o nosso coração aberto, com o nosso pensamento em Jesus, para que assim possamos adquirir o conhecimento que hoje será nos fornecido durante essa palestra. Vamos agradecer a espiritualidade aqui já presente nesta casa, que durante todo o dia preparou o ambiente, o tornou aconchegante, acolhedor, para que cada um de nós pudéssemos estar aqui. Vamos pedir que os ensinamentos de hoje venham ao nosso encontro, que preencha os nossos vazios, que nos traga palavras de conforto, para que possamos sair daqui melhor do que adentramos. Que possamos sair daqui preenchidos, com o coração transbordando de fé, de amor, de carinho e de perseverança. Vamos pedir a Jesus e a toda a equipe espiritual que permaneça conosco durante toda esta noite, durante os nossos trabalhos e também durante toda a nossa semana, para que seja uma semana abençoada, uma semana de paz para todos nós e para todas as pessoas que aqui não puderam estar, mas que nos assistem pela internet, as pessoas que também não conseguem acompanhar, mas assistem depois, para que todas sejam acolhidas, cada um diante da sua necessidade. Que assim seja. Muito bem-vinda, companheira. Boa noite, gente. É muito bom estar aqui. É muito bom vocês estarem aqui também. Antes de começar, eu quero só deixar uma coisinha aqui para vocês, que mesmo eu estando na doutrina espírita há mais de 15 anos, participo de aulas, sempre estou aqui nas palestras, mas desse lado aqui é a primeira vez, tá? Então eu vou pedir só um pouquinho da colaboração, porque eu vou travar, eu acho que eu vou esquecer algumas coisas, mas a espiritualidade vai intuir a gente e a gente vai conseguir. Junto aqui todo mundo. Antes de eu falar o tema que eu escolhi para hoje, tem um tema muito importante que eu não posso deixar passar batido. Eu não sei se nas próximas 2 quartas-feiras do mês de setembro algum palestrante vai tocar nesse assunto, mas eu vou falar rapidamente aqui, eu vou introduzir sobre o Setembro Amarelo, que é muito importante, né? Eu acredito que todo mundo deve saber aqui do que se trata. Mas o tema escolhido acaba ligando um pouquinho, tá? Eu procurei saber, o Setembro Amarelo ele começou nos Estados Unidos através de um menino que tinha 17 anos e se suicidou. E ele tinha muitas habilidades mecânicas, o nome dele era Mike. E ele ficou conhecido porque ele restaurou um Mustang do ano de 1968 e pintou ele de amarelo. Nas fontes que eu busquei, não fala se ele usou o carro para esse fim
e se foi logo após ele ter reformado o carro. Só diz que ele, logo após reformar o carro, ele cometeu o ato de tirar a própria vida. Durante o velório, a família entregou cartõezinhos com mensagem, amarrado com uma fitinha amarela, e nesses cartõezinhos estavam escritos mensagens de apoio, para que se você estivesse passando por uma situação bastante difícil, que você buscasse ajuda. E essa ideia se espalhou muito rapidamente pelo mundo. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde, junto com a Associação Internacional de Prevenção ao Suicídio, instituiu a data do dia 10 de setembro, que no caso hoje, por isso que eu falei que eu não podia deixar também passar batido, como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E no Brasil, essa campanha chegou em 2014, junto com o Conselho Federal de Medicina, e foi instituído pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e também com a Associação Brasileira de Psiquiatria. E o intuito dessa campanha é justamente quebrar o tabu do suicídio, né, para que as pessoas se abram para conversar, se abram para o ouvido e se abram também para que, quando precisar de ajuda, para falar. E normalmente no mês de setembro existem campanhas, palestras, passeatas, os monumentos ou prédios me fugiu a palavra, tá vendo? Já começou. São iluminados com a cor amarela para justamente chamar atenção para o tema, né? Então, a cor amarela, ela também tem junto com a fitinha, foi em alusão ao acontecimento lá de 1994, quando aconteceu isso com esse rapaz nos Estados Unidos. Então, aquela fitinha amarela que a gente vê foi em alusão à fita amarela que aquela família deu no velório do rapaz que morreu. E o amarelo por causa do carro. Mas todos nós sabemos que a cor amarela ela acaba sendo uma cor que chama atenção, né? Para qualquer coisa. Então, alguns exemplos, o sinal de trânsito, quando fica amarelo, a gente sabe que é para ficar atento. No futebol, a gente sabe que o cartão amarelo, se você fizer de novo, você está fora. Muito pouca gente sabe, mas na cordinha do cachorro, quando tem uma fitinha amarela, está dizendo, olha, não chega perto, que não é um cachorro sociável, é importante, é uma informação que eu soube recentemente, então, por eu ter um cachorro reativo, eu aprendi isso também. Então, a cor amarela é um marca-texto, né? Normalmente é amarelo para chamar atenção, então o amarelo é uma cor que chama muita atenção. Então, é um tema muito importante. Se futuramente algum dos palestrantes ainda durante esse mês não for falar sobre o tema suicídio na visão espírita, a gente pode falar disso mais para frente também. Existem várias obras espíritas que falam sobre o suicídio, né, sobre o que acontece com o espírito quando comete esse ato, né? Então é um assunto muito importante, como eu disse, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, então é muito importante que, se alguém aqui conhece pessoas ou que estejam com pensamentos assim, que a gente possa orar por essas pessoas, porque o pensamento tem muito poder. A gente sabe que a oração chega até essas pessoas e que a espiritualidade possa amparar todas essas pessoas, né? E como eu disse, o tema que eu escolhi, o sentido da vida, tem um pouco a ver, porque a gente sabe que quando a pessoa perde o sentido da vida, acaba tendo esses pensamentos ruins, né? Esse tema eu tirei desse livro aqui, ó, Luzes do Evangelho. Foi um livro que foi distribuído pela USE, que é a União das Sociedades Espíritas da macro-região de Ribeirão Preto. Eu não sei dizer se esse livro está em circulação para comercialização, mas é um livro maravilhoso, ele tem leituras muito edificantes, e eu me baseei num dos textos dele que está aqui, né? Que é o sentido da vida. E o texto começa assim. A revista Veja publicou em setembro de 99 o resultado de uma pesquisa americana na qual se perguntava: se você estivesse na presença de Deus e tivesse a oportunidade de fazer apenas uma pergunta, o que você perguntaria? E 46% dos entrevistados responderam que perguntaria qual o sentido da vida. Isso significa, gente, que quase metade das pessoas que foram entrevistadas não têm ideia do que estão fazendo aqui. Não sabem por que estão aqui. A vida fica vazia, a pessoa vai perdendo literalmente o sentido da vida, elas não se autorrealizam, e é onde começa a vir aqueles problemas psicológicos, problemas comportamentais. E aí
onde, por isso que eu disse também que o tema está ligado ao suicídio, que às vezes por causa desses problemas comportamentais, quando a pessoa não entende o propósito da própria vida, ela acaba cometendo um ato desse, né? Sob a luz do Evangelho, Jesus disse para a gente lá no Evangelho de João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que ele quis dizer com isso? Que o sentido da vida está em amar, servir, nos aproximarmos de Deus através da prática do bem. A vida material é transitória, mas a espiritual é eterna. Estamos apenas de passagem pela terra. Sob o olhar espírita, a doutrina espírita diz para a gente que nós somos espíritos imortais em constante evolução. Cada existência é uma etapa de aprendizado. Cada vez que a gente reencarna, a gente passa por provas, por expiações, e cada degrauzinho que a gente passa, a gente está evoluindo um pouquinho. A dor, as provas, as dificuldades não são castigos, e sim meios de progresso. Gente, Deus não castiga. Deus é soberanamente bom e justo. Ele é tão bom que ele permite que quando a gente está lá na espiritualidade, a gente participe da escolha das provas que a gente vai passar por aqui. E ele é tão soberanamente justo que ele nos dá o livre-arbítrio para que a gente escolha como a gente vai passar por essas provas aqui. Se a gente vai conseguir, se a gente não vai conseguir, aí o livre-arbítrio está com a gente aqui, né? A felicidade verdadeira não está nas posses materiais, mas na conquista da paz interior e do exercício do amor. Vocês vão ver que a palavra amor, amar e todos os seus derivados está muito aqui, né? Porque é uma das principais coisas que Jesus dizia pra gente. Somos espíritos em constante evolução. Então, quais as finalidades da vida? É o progresso intelectual e moral, desenvolver o amor como lei maior do universo, aperfeiçoamento do espírito através das experiências terrenas, a convivência fraterna que nos ensina a perdoar, a compreender e a cooperar. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós também fomos criados para viver em sociedade. Todos nós sabemos que o planeta Terra já foi um planeta primitivo e nós fomos evoluindo até chegar onde a gente está hoje. Se fosse para a gente as tribos não se juntarem e a gente está aqui junto como a gente está hoje, como essa palestra está sendo transmitida para outras pessoas verem, a gente não teria evoluído. Então a nossa ideia, a ideia principal, né? Perdoar, compreender, porque cada um de nós estamos num nível de evolução diferente. Então às vezes a gente não aceita tudo que acontece, tudo que as pessoas falam, tudo que acontece com a gente, mas nós temos que respeitar e compreender o que cada um está pensando, o que cada um está fazendo no momento, né? E a cooperar, porque cooperar é ajudar a outra pessoa. Cooperar é justamente isso. Se fosse para a gente continuar a viver sozinhos, a gente não teríamos saído das cavernas, né? Então a gente está todo mundo junto aqui para cooperar e ajudar a crescer espiritualmente, a passar juntos pelas provas. Superando as ilusões. Muitas vezes buscamos o sentido da vida em riquezas, prazeres passageiros, status e poder. Veja bem, a doutrina espírita não condena as posses materiais, porque afinal de contas a gente vive num planeta material onde a gente precisa de dinheiro, onde a gente precisa de coisas materiais para sobreviver. Mas ela também nos diz que a gente pode usar tudo essas coisas, a riqueza, o status e o poder, para influenciar outras pessoas a fazerem o bem, desde que isso tudo seja conquistado com o suor do nosso trabalho, com honestidade, não é mesmo? Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas tudo isso é efêmero, ou seja, é passageiro. Cedo ou tarde, a gente percebe que essas coisas materiais não vão saciar a alma. A gente sempre sabe que falta alguma coisa. O verdadeiro sentido da vida está em crescer espiritualmente e cumprir com a nossa missão de amar. Olha a palavrinha aí de novo. Concluindo, o sentido da vida não está fora de nós, mas dentro de nós, no despertar da consciência para o amor. A mensagem de Jesus é clara: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando vivemos à luz do Evangelho, a nossa existência ganha propósito, esperança e direção. Então a gente
pegar os exemplos de Jesus, tudo que ele fez aqui nesse planeta. Jesus sabia exatamente o que ele veio fazer aqui e ele poderia ter desistido, mas ele sabia tudo que ele ia passar. Ele sabia do propósito que ele tinha que fazer aqui e ele sabia o que ele tinha que mostrar pra gente e todos os ensinamentos que ele ia deixar. Então, se a gente viver e se basear nos ensinamentos do nosso mestre, a gente consegue um pouquinho, cada vez mais, ir se melhorando. A vida é um presente divino, uma bênção de aprendizado. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez soe um pouquinho pesado, mas todos os dias de manhã, quando a gente abre os olhos, alguém está fechando ele pela última vez, aqui no nosso planeta, no nosso corpo de carne. E talvez essas pessoas que desencarnaram não tiveram a oportunidade ou não conseguiram cumprir o propósito do qual vieram fazer aqui. E aí eles vão desencarnar, o espírito deles vão ficar perturbado. Então nós, que temos a possibilidade de abrir os olhos todos os dias de manhã, devemos agradecer pela bênção que é a vida da gente. Cabe a cada um de nós buscarmos a missão e encontrar o sentido da vida, na autorrealização, na felicidade que a gente tanto almeja. Aproveitemos cada dia como uma oportunidade de evoluir, amar e servir. Como acredito que a maioria daqui sabe, o planeta Terra, assim como nós, está em evolução. Nós já fomos um planeta primitivo, isso não é surpresa para ninguém, todo mundo aqui sabe, e nós estamos na fase da transição planetária, que é a evolução de fase do planeta. O planeta também passa por provas, ele vai subir de categoria. E a fase que nós estamos agora, talvez seja a reencarnação mais importante que a gente esteja no momento. Porque está acontecendo a separação do joio e do trigo. Nós vamos continuar reencarnando nessa nova Terra, que vai subir de categoria, e nós estamos nas provas e expiações, né? Onde a gente vem aqui para provar e espiar os nossos erros do passado e poder, nas provas que a gente escolheu, superar e galgar um degrauzinho aí na evolução. Mas nós estamos saindo dessa fase e estamos passando por um planeta em regeneração, onde o bem vai começar a sobressair, nós ainda vamos espiar, nós ainda vamos provar, mas vai ser um planeta muito mais harmonioso, onde a gente vai conseguir lidar melhor com as coisas. É como se fosse um descanso para a gente poder continuar nas nossas provas. Então, eu disse que talvez seja a fase mais importante, a reencarnação mais importante da nossa vida, porque nesse momento a gente precisa entender que quem não estiver vibrando na nova frequência da nova Terra será degradado para um planeta primitivo. Para quê? Muita gente fala, mas se o espírito não para de evoluir, por que eu vou ser degradado por um planeta primitivo? Porque aqui na Terra, quem não estiver vibrando mais na frequência dessa nova Terra, não vai conseguir passar de fase mais. O que a gente viveu aqui na Terra já não foi suficiente para a gente continuar aqui no planeta. Nós seremos degradados para um planeta primitivo, porque tudo que a gente aprende aqui, a gente vai continuar sabendo aqui no nosso perispírito, no nosso subconsciente. E lá num planeta primitivo, onde as encarnações vão começar, nós vamos ajudar essas outras pessoas a evoluir e a esse planeta chegar no nível de evolução que a Terra está hoje, que é o nível seguinte do primitivo, que é o de provas e expiações. E a Terra, ao que tem que já disseram, né, alguns estudiosos espíritas, que a partir de 2057 a Terra já estaria nessa nova categoria de planeta, né? A gente sabe que existem muitos mundos habitados, a gente não pode achar que na infinitude, no todo-poderoso Deus, que só a gente estaria aqui numa imensidão de universo, só o nosso planeta seria habitado, né? Então a gente tem que fazer a nossa reforma íntima, que é dentro de nós, mudar, praticar a caridade, fazer coisas para que a gente consiga vibrar na frequência da nova Terra, que a gente possa ter o privilégio de reencarnar a partir de 2057 nesse novo planeta maravilhoso que nós vamos herdar aí nos próximos anos, que nem está tão longe assim. Então eu sei que foi bem curtinha, mas foi a primeira vez. Eu agradeço bastante a colaboração e a compreensão de vocês.
Vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Vamos agradecer todos os dias o dom da vida, o presente que Deus nos dá, todos os dias, aquela página em branco que a gente pode escrever o roteiro da nossa vida, todos os dias. Que durante esse momento que a gente está aqui, a espiritualidade amiga está cuidando da gente, cuidando dos nossos pensamentos, nos ajudando, nos intuindo, que a gente possa estar com olhos, mente e coração aberto para receber todas essas boas energias que a espiritualidade amiga preparou para a gente. Que durante o passe, que nós consigamos absorver também essas boas energias, que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente chegou, e que todo mundo que cruzar o nosso caminho, assim que a gente sair daqui, que possa também ser tocado pelas boas energias que nós vamos sair daqui. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja.